servidor, olá, servidora, olá você que está acompanhando aí esse aulão Destrava Bolso. Eu estou aqui para falar para vocês a respeito da aposentadoria. E quem não me conhece ainda, eu sou Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, fundadora aqui do movimento SOS Servidor, um movimento de servidores que vivem em paz com o seu dinheiro, tá? Se esse é o teu objetivo, vem para cá, vem fazer parte, tá? Vem fazer parte dessa comunidade de servidores que se preocupam com o seu dinheiro, que cuidam bem do seu dinheiro, né? E vamos lá, porque nosso aulão de hoje é sobre os 3 erros que impedem o servidor de aposentar em paz com as finanças. Bom, gente, todo servidor faz planos, né? Tem planos de uma vida, de viver uma vida mais tranquila lá na aposentadoria, se aposentar bem, viajar, fazer apenas o que gosta, porque essa é uma fase da vida onde o ideal é que você se prepare, que você se planeje para fazer só o que você gosta, né? E o que é isso? É você não ter que ser obrigada a, por exemplo, voltar a trabalhar porque está passando dificuldades, o salário não está dando, né? Ou até mesmo existem pessoas que têm condições de se aposentar, têm todos os requisitos para se aposentar, mas não pode se aposentar. Doido para aposentar, doida para aposentar, mas não pode, porque se aposentar, a conta não vai fechar, né? A gente sabe que quando você aposenta, você perde alguns benefícios. Na minha função, em outras funções também, né? A minha função de oficial de justiça, eu perco a minha locomoção, que é 30% do meu salário, né? Então, o salário dá aquela caída, mais vale refeição, né? Algumas coisas, e isso acontece com muita gente, com a grande parte dos servidores. Pessoas que têm cargo, vai ter que abrir mão. Então, a pessoa quer aposentar, mas ela não pode, porque ela vai ter uma perda financeira muito grande, e ela não se preparou para isso. Tá lá toda endividada, com consignado, com a vida financeira bagunçada, e aí ela se obriga a ficar ali na repartição, né? Sem estar com vontade, de repente vai trabalhar mal, de repente vai estar ali de mau humor com os colegas, né? Então, não é uma fase para isso, é uma fase onde você tem que estar. Se você quer trabalhar, porque eu tenho colegas, inclusive, que falam alto e bom som que só vão sair na expulsória, que quer trabalhar até os 70, né? Agora eu acho que mudou para 75, se eu não me engano. E os colegas falam isso assim. Eu falo, gente, eu não quero dar nenhum dia a mais para o tribunal. Então, é muito importante que nessa fase da vida você se prepare para fazer o que você gosta, certo? E não o que você é obrigado a fazer. Então, infelizmente, a gente sabe que isso existe. Tem muita gente fazendo o que não gostaria de fazer nessa fase da vida. Ou não aposentar, porque não pode abrir mão, ou aposentar e ficar e se arrepender depois porque o salário caiu muito e não está conseguindo fechar as contas, né? Não se preparou para essa fase. Então, é muito importante que você se prepare para esse momento da sua vida, para que essa fase ela não seja uma fase de decepção, né? Você pensa, sonha tanto com a aposentadoria, vou fazer, vou acontecer, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quando chega lá, cadê? Que você não consegue desfrutar daquilo que você sonhava desfrutar, certo? Então, gente, o que mais a gente vê, né? Eu vejo muito isso acontecer, infelizmente, eu vejo muito aqui nos municípios, principalmente nos municípios aqui no Rio de Janeiro, não a capital, mas vários municípios ali na região metropolitana, que quando troca ali o prefeito, quando troca
a política, né? Em ano de política, os aposentados ficam sem salário, ficam 3, 4 meses, não recebe o 13º, recebe atrasado, e aí passa no RJTV, o aposentado lá, passando necessidade, sem poder comprar o remédio, dando depoimento que como é que é? A associação, né, dos servidores estão recolhendo alimento para dar para os aposentados. Isso é uma situação muito triste, muito triste. Então, por isso é tão importante que a gente se prepare para não passar por isso, né? Porque quem depende do salário cair na conta para pagar as contas está numa situação delicada. Se o seu estado, se o seu município passar por dificuldade e você não receber ou o salário atrasar, né? Você vai se ver em apuros. Ou até mesmo se você, por algum motivo ali, está com seu salário defasado, vê o seu salário defasado ao longo dos anos, passar, de repente, ver o seu poder de compra caindo, né? Então, é muito importante que essa fase da vida seja uma fase preparada, né? E o que acontece? Como eu falei para vocês, infelizmente, o quadro, a realidade que a gente tem é de que apenas 1% dos aposentados se aposentam, das pessoas se aposentam independentes financeiramente. O que é ser independente financeiramente, né? Independente financeiro. Não é ter salário, não, né? Muita gente acha que eu tenho salário, eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Não é isso. Ser independente financeiro é não depender do salário, certo? Você tem passivo, renda passiva, dinheiro investido, aluguel e outros tipos de renda que garantem a sua subsistência. O seu salário chega e soma ali aquela condição que você tem, você vai aumentando ali o seu patrimônio, mas se o salário cair ou não cair, você não depende dele para viver, tá? Isso é independência financeira. Então, o que acontece? Apenas 1% das pessoas que se aposentam nessa condição de independência financeira, certo? E a grande maioria, muitos dependem do benefício exclusivamente, outros dependem da família, da ajuda dos familiares, né? Depender de filho, de nora, de sogra, de genro, depende da ajuda. Outros dependem de ajuda de instituições, certo? Porque o dinheiro não dá ali para sobreviver, para custear a sua vida. Então, isso a cada dia se torna mais perigoso, mais complicado. Sabe por quê, gente? Exatamente pelo que eu falei um pouquinho antes para vocês, né? É muito provável que já na nossa geração, muitos vão passar dos 80. Na geração dos nossos filhos, quem tem aí os jovens de hoje, os adolescentes jovens de hoje, a chance deles passarem dos 90 também é grande, sabe? Então, a gente vai viver cada vez mais na condição de envelhecido. A tendência é essa, que a gente viva mais a fase da velhice. Se antigamente você vivia até os 60 e pouco, né, vivia 20 anos ali, 15 anos, 10 anos, a tendência é que agora você viva 30, 40 anos ali na condição de aposentado. Então, isso torna cada vez mais perigoso que a gente dependa exclusivamente de políticas públicas, de previdência pública, né, do INSS. A gente sabe que os servidores eles não vão receber pelo INSS, mas eles também recebem por fundos, né? Ali por municípios, estados, né? Aqui no Rio tem o Rio Previdência, e que também, muitas das vezes, vivem ali numa situação não muito adequada, não muito confortável, sempre em déficit e por aí vai, né? Quando a gente pensa nesse fenômeno que eu falei também da expectativa de vida, o brasileiro vivendo mais de uma forma geral,
essa conta lá na frente, gente, vai fechar cada dia menos, tá? Porque, veja bem, entende uma coisa. Hoje, em 2015, foi feita uma pesquisa de que os idosos no Brasil, pessoas acima dos 60, representavam 12,5% da população. Fica com esse dado aí, 12,5%, né? Em 2050, os idosos, a população idosa vai representar 30%, tá? Eu não falei que a gente está passando por essa transição de aumento da população idosa, né? Aqui, ó, vocês podem perceber por esse dado, né? 12,5% da população é idosa. Então, era a nossa grande maioria. A população brasileira é formada por jovens, só que a gente está no momento de transição, indo para o envelhecimento populacional do Brasil. Então, você imagina, se nosso país ele não dá conta das políticas públicas hoje, com 12,5% de idosos, o que será dessa população idosa quando eles representarem 30% da população? E aí? Será que vai ter políticas públicas para todo mundo? É muito perigoso você se aposentar sem a vida financeira organizada, né? As políticas públicas que vêm daqui para frente, né, nessa fase de envelhecimento da população, pelo que a gente conhece de Brasil, a tendência é piorar, né? Se a gente for analisar pela nossa experiência de Brasil, a tendência é só piorar, é só ficar cada dia mais complicado para o brasileiro envelhecer e depender de políticas públicas, né? Então, ó, eu vou agora começar a falar para vocês quais são esses erros. Já dei um panorama aqui de como está a nossa situação, dos problemas, da problemática. Eu vou entrar agora na solução. Você que está aí, eu até esqueci de falar para vocês, ó. Manda o aviãozinho, chama o colega servidor para vir aprender a preparar a sua aposentadoria, né? A eliminar os erros, porque quando a gente elimina os erros, a gente começa a acertar, certo? Você que está assistindo esse vídeo no YouTube também, deixa gravado, né? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. Ok? Então, gente, o primeiro erro que impede o servidor de se aposentar em paz com as suas finanças, e eu digo até, não é apenas o primeiro erro, mas o maior de todos é o fato dele não se preparar para a aposentadoria. E quando eu digo não se preparar, eu vou falar um contexto muito maior do que vocês podem estar esperando agora, tá? O que eu chamo de se preparar para a aposentadoria? É um conjunto de coisas, tá? São 3 áreas que você precisa tratar para que a sua aposentadoria seja, de fato, um momento de paz, uma fase da sua vida, um ciclo da sua vida de realização e de muitas coisas boas acontecendo, certo? Ó, para pensar se a sua vida, né, a vida de modo geral, ela não é feita por ciclos. A gente vive ciclos, certo? Um ciclo termina e outro ciclo começa. A nossa vida toda é assim, é feita de ciclos, tá? Primeiro ciclo é o ciclo ali da infância, e da infância você passa para a adolescência, né? Você tem essa transição ali da infância para a adolescência. Depois você tem a transição de solteiro para casado, certo? A grande maioria das pessoas se casa, se junta, se une, né? É uma transição, é uma fase, é um ciclo diferente na sua vida. Depois vem um outro ciclo, que é o ciclo onde você se torna pai, mãe, né? Mais um ciclo, mais uma mudança, mais um novo momento na sua vida. E
O ideal é que todos esses ciclos sejam antecedidos por um preparo, certo? A gente se prepara para casar, não é verdade? Da infância para a adolescência é uma coisa meio que muito mais biológica, né? Mas para casar todo mundo se prepara, com algumas exceções, né? A coisa normal ali é você se preparar para o casamento e tal. A mesma coisa quando a pessoa pensa em ser pai, né? Onde há um planejamento, ele vai se preparar, quer ser pai, quer ser mãe e tal, né? A pessoa está ali com a intenção, naquela intenção, começa a organizar algumas coisas. Outro ciclo, o último ciclo que eu vou falar aqui, é o ciclo de ativo para inativo, de ativo para aposentado. É um outro ciclo, é uma outra fase. Né? Quando você entra ali para a sua fase onde você vai começar o seu processo de envelhecimento, de uma forma geral. Né? Então, gente, alguém se prepara para a aposentadoria? Será que você se prepara para passar dessa fase ativa da sua vida para a fase aonde você vai aposentar, inativa do ponto de vista de trabalho? Na verdade, muito poucas pessoas se preparam. A gente não tem no Brasil o costume do planejamento. Então, as pessoas aqui no Brasil, os servidores de um modo geral, eles não se preparam para a aposentadoria. O que eles fazem? Eles apenas esperam. Eles esperam pelo momento. Eles esperam que esse momento chegue. E, na verdade, você precisa se preparar para esse momento, né? Então, gente, o que você precisa fazer para se preparar para a sua aposentadoria é acumular 3 tipos de capitais, tá? Eu vou falar 3 capitais que você precisa acumular para se aposentar bem, ok? Quando eu falo capitais, eu estou me referindo a recursos, ok? Então, o primeiro recurso que você precisa ter para uma aposentadoria em paz com as suas finanças, sabe o que é? Cuidar da sua saúde. Ana, o que tem a ver? Eu, hein? Você que você ia falar que para cuidar do bolso, tem que cuidar da saúde? Tem que cuidar da saúde, sim. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá? Eu chamo aqui, ensino para os meus alunos que o corpo deles é uma máquina de fazer dinheiro, tá? O seu corpo é uma máquina de fazer dinheiro. Na verdade, é uma máquina de fazer muitas coisas. Tudo a gente faz com o nosso corpo. Para ganhar dinheiro, para trabalhar, para viver, né? É o nosso corpo, a nossa máquina que está ali. Então, essa máquina precisa ser bem cuidada. O seu capital de saúde você precisa acumular com atividade física, você precisa acumular esse capital de saúde com uma boa alimentação, eliminando o açúcar da sua dieta, ou reduzindo ao máximo possível, eliminando carboidrato, né? Pão, massas e etc. Não sou nutricionista, mas eu gosto desse assunto, certo? Então, tudo que você puder acumular hoje de capital de saúde, você vai economizar dinheiro lá na aposentadoria, certo? Porque você vai ter menos doenças, você vai ter uma vida mais produtiva, tá? Então, o estilo de vida que você está levando hoje está formando a saúde que você vai sacar no banco lá na frente, certo? Então, pensa nisso que você precisa acumular saúde, tá? E acumular saúde é prevenção, gente. É prevenção, é cuidar do seu corpo, é ter atividade física, é não se largar e deixar engordar 20 quilos, sabe? Se afastar muito do seu peso. E se você se afastou, para e corre atrás do prejuízo. Não posso me acomodar. Eu engordei isso tudo aqui, não posso simplesmente me acomodar, porque daqui a pouco eu vou ter pressão alta, eu vou ter diabetes, as doenças crônicas que vêm da... Aí a pessoa fala assim, porque minha mãe teve, porque não sei quem, meu pai tinha, minha mãe tinha. Às vezes a pessoa está acima do peso, come de tudo, né? Carboidrato vira açúcar
e coloca a culpa na mãe e no pai. E o seu estilo de vida, na verdade, é o maior responsável pela diabetes, né? O fator genético conta? Conta. Mas se você tiver um estilo de vida saudável, você consegue vencer o seu gene. Então, o primeiro capital é saúde, tá? Porque você vai colher lá na terceira idade, lá na aposentadoria, e você vai economizar dinheiro porque você não vai estar gastando com doença, certo? Então, começa o quanto antes a investir no seu capital de saúde, para ter uma aposentadoria em paz com as finanças. Outro capital social, né? Vida espiritual, amigos, família, né? Tenha um círculo social aí ao seu redor, porque isso é muito importante para que você envelheça bem. Esse capital não tem preço, é riquíssimo, né? É muito importante. Então, tem muita gente que acha que porque está envelhecendo, não tem mais idade para isso, meu tempo, porque meu tempo era. Teu tempo é hoje, né? Teu tempo é hoje. Não é porque você não envelheceu que você não é seu tempo. Claro que é seu tempo, sabe? Faça o que você tiver vontade de fazer, aprenda o que tá sendo ensinado no momento. Tem pessoas que às vezes envelhece e fecha a cabeça, né? Meu pai é ele não quer de jeito nenhum aprender a mexer no celular, né? Mora distante, mora no Nordeste. E a gente poderia ter um contato diário. Se ele, eu comprei um celular e fui lá levar para ele participar do grupo da família, né, falar com a gente todo dia, e ele se recusa. Simplesmente ele não quer aprender. Não quer aprender a mexer no banco, na internet, porque ele não quer se... Ele diz que o tempo dele já passou, né? Ele não quer se antenar com as novidades. E isso é algo muito ruim para quem se aposenta, né? Até para a mente mesmo, para a cabeça. Um outro capital muito importante que você precisa acumular, o terceiro capital, né? Eu estou falando do primeiro item, né? Estou falando do primeiro item. É o capital financeiro. Não podia deixar de ser, né? Então, os 3 tipos de capitais que você precisa acumular, como o primeiro item, né, de uma vida financeira, de uma aposentadoria em paz com as suas finanças, são esses 3 capitais: saúde, social e financeiro. E o que a gente percebe é que, no caso, na grande maioria dos servidores que se aposentam, eles vêm de uma vida ativa, onde não controlavam as suas finanças, não entendiam patavina de nada, né? Se perdia no cartão de crédito, certo? Vivia mergulhada ali no ciclo do endividamento, pegando consignado para tapar um buraco aqui, pegando um dinheiro para tapar outro buraco ali, fazendo tudo através de empréstimo. Então, a pessoa vem ali desses hábitos, nunca planejou nada, e ele vai levar todo esse comportamento para a aposentadoria, certo? E aí, gente, a situação começa a se agravar, tá? Começa a se agravar. Por quê? Vamos ver. Por quê? Eu falo isso sempre da minha neta. Quando eu falo porquê, eu falo agora esse porquê assim, né? Meio escandaloso. Por quê? Porque tudo ela pergunta. Por quê, vovó? Por quê? E ainda faz assim, né? A coisa mais linda do mundo, gente. Vó babona, né? Então, qual é o agravante? O grande agravante que acontece ali na vida de uma pessoa que já se aposenta ali com a vida financeira toda sem pé, sem cabeça, né? Ela vai sofrer um assédio financeiro desumano. É desumano. Gente, é ligação 5 vezes por dia. Não estou exagerando, tá? Não estou exagerando. 5 vezes por dia, no mínimo, nos primeiros 6 meses. Depois diminui para 3, fica um ano 3, depois diminui para 1. Às vezes
com quase 2 anos de aposentada, a pessoa ainda está sendo ali, ó, perturbada, tá? Então, se a pessoa não se preparou para isso, gente, essa pessoa vai se afundar. Ela não vai resistir, ela vai começar a fazer empréstimo aqui, empréstimo ali, empréstimo acolá, vai achar que tudo ela vai começar a querer resolver com empréstimo, vai ficando com salário cada vez maior, até chegar num ponto de caos, certo? Então, é muito importante que você, nesse processo aí, pré-aposentadoria, que você se aposente sabendo cuidar da sua vida financeira. Isso vai fazer diferença, vai te levar para um outro patamar das suas finanças, tá? Segundo ponto, tô vendo ali a Manuela falou assim: que legal saber que seu pai é do Nordeste, eu te assisto de Sobral, Ceará. Meu pai é da Paraíba e minha mãe é do Ceará. Eu sou ciariba. Eu nasci no Rio, mas eu sou ciariba, mistura de Ceará com Paraíba. Então, gente, segundo ponto, segundo ponto, né? 3 erros que impedem o servidor de se aposentar em paz com as suas finanças, né? O primeiro erro é a falta desses capitais aqui que eu acabei de falar para vocês, certo? E o segundo erro? O servidor se aposenta sem saber defender o seu dinheiro. Gente, isso é simplesmente terrível. Isso é simplesmente terrível. Por quê? Porque isso representa uma cegueira financeira, né? A pessoa não entende nada de finanças. Ela se torna uma presa fácil, um alvo fácil para aqueles que querem se aproveitar, que querem enganar o servidor público aposentado. Quantos idosos são enganados porque não entendem, não sabem cuidar do seu dinheiro? Então, ele acredita, ele confia no gerente do banco, ele confia naquele que liga ali para ele para resolver um problema. Quem tem que cuidar da sua vida financeira é você. Você não pode terceirizar a sua vida financeira, certo? Você não tem que levar o seu problema para o gerente resolver. Você tem que saber o que você vai fazer, o que é melhor para você. Você tem que conhecer as opções, né? Tem alunos meus que falam: Ana, eu agora não sou mais enganada. Quando eu vou no banco para resolver alguma coisa, eles vêm com uma proposta ali, eu faço as contas, não, isso aqui não é bom para mim, sabe? E a pessoa aprendeu a defender o dinheiro dela. Então, o aposentado, ele tem que aprender, sim, a ser gerente da sua própria vida financeira, que é a forma que eu chamo os meus alunos, meus SOS aqui, gerente da sua vida financeira. Porque senão ele vira alvo fácil, presa fácil desse sistema que existe aí. É uma indústria, né? A indústria do consignado, a indústria do endividamento, que não tem nenhuma preocupação se você vai ter o que comer, se você vai ter o que vestir, se você vai ter como viver dignamente. Ele quer o seu salário, né? Ele quer te transformar num ativo do banco, né? E quem pega lá cai o salário na conta, ele já pega a parte dele e o restante é seu. E você fica ali e a pessoa não sabe, ela é inocente, sabe? Ela é cega financeiramente. Tudo que alguém fala para ela que é bom, ela vai e faz. Não, toma isso aqui, assina esse cartão aqui, é muito bom, ó, cartão consignado. Vai ter um descontinho pequenininho no seu contra-cheque. E a pessoa não sabe, né? Então, é muito importante que o servidor aprenda a defender o seu dinheiro antes de aposentar, né? Para ele não virar um alvo financeiro aí e sofrer, passar a vida aí sofrendo por conta disso, né? Tem um caso de uma aluna presencial do TJ, né? Eu tenho muita história. Os 3 anos que eu dei aula direto, que veio a pandemia, né? 16, 17, não, foi mais anos. Até 2020 eu não dei turma porque já foi a pandemia, né? Até 2019, de 16 a 19.
Eu tenho muita história para contar, porque o pessoal sempre trazia muitas coisas, né, para mim. Então, eu tenho a maioria das histórias que eu conto é daquele tempo e realmente marcavam. Tem uma aluna que ela me contou que a sua tia, ela tinha uma tia solteirona, e essa tia recebeu um dinheiro, assim, de uma herança, coisa de 700 mil, 600, 700 mil. E essa tia, o que ela fez? Ela ficou com medo de contar que ela tinha recebido esse dinheiro, de pedir ajuda, assim, para parentes, né? Sabe como é que é? Com medo de alguém se aproveitar dela, o que ela fez? Foi para o gerente pedir ajuda para o gerente. O que ela fazia com aquele dinheiro? Aí você sabe o que o gerente fez com o dinheiro, com aquele dinheiro dela? 600 mil, 800 mil, 700, um dinheiro alto, um valor alto. Ele pegou o dinheiro dela e colocou numa previdência privada de uma idosa de 60 e poucos, 70 anos, me parece. Colocou numa previdência privada. Olha que beleza. E aí, quando a mulher descobriu que o dinheiro estava na Previdência, se ela sacasse, né, ia ter um prejuízo muito grande, porque ia perder muito dinheiro. A Previdência é um investimento para longo prazo, não é um dinheiro que você coloca ali e vai lá e saca, né? Geralmente a pessoa acumula, 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 quando chega lá na aposentadoria, ela saca. Essa idosa, ela estava no momento, se ela tivesse Previdência, de sacar e não de fazer Previdência, né? E ele fez por quê? Porque ele tinha ali essa meta de bater a Previdência, ele viu a velhinha com aquele dinheiro todo lá, ele, pum, tacou o dinheiro da velha na Previdência. Então, é muito importante que você saiba cuidar do seu dinheiro, para que você não vá perguntar. Se você for perguntar, você está entendendo tudo que ele está te falando, e você sabe se aquilo é bom ou se não é, né? Porque você conhece. Esse é o ideal, é você se aposentar sabendo, conhecendo, entendendo do dinheiro e da sua vida financeira para que ninguém te passe a perna. Porque você vai viver mais 30 anos, muito provavelmente, 30 e pouco, 40 anos, aposentado, tendo que cuidar do seu dinheiro, certo? E aí, gente, olha só, é muito importante que nessa fase em que você, se você está perto da aposentadoria, você comece a colocar a sua vida financeira no eixo, né? Comece a consertar ali as suas finanças, mudar a mentalidade, a cabecinha antes de se aposentar, né? Para começar a administrar bem o seu dinheiro, a cuidar bem do seu dinheiro, para não ser mais alvo desse tipo de situação, para não passar por esse tipo de situação, para dizer não quando o gerente estiver te oferecendo ali uma capitalização, né, um investimento de capitalização. Vamos investir aqui no consórcio. Aí você fala para ele que não, consórcio não é investimento, não, obrigada, né? E por aí vai. E aí, mas quanto é que está o CDB? Quanto é que está o LCI? E o LCA está rendendo quanto? Ah, não, tá pouco, não. Eu tenho um valor melhor no banco tal. É desse jeito que você tem que se aposentar, certo? Não é sendo alvo e presa fácil para todo esse sistema aí, tá? Vou falar para vocês agora o terceiro ponto: se aposentar com dívidas e sem reserva financeira, tá? Se aposenta zerado, cheio de dívidas, pagando consignado, pagando isso, pagando aquilo outro. É um outro erro sério, tá? E por quê? Porque você precisa, no mínimo, se aposentar com a sua reserva de segurança, seu colchão de segurança, sua reserva de emergência. Porque para que você viva melhor, né, e até mesmo para você manter o seu padrão de vida, seu poder de compra durante a fase de aposentadoria, e não você ver o seu padrão de vida cair, você ter que se desfazer de coisas que você conquistou, você vê ali a sua situação ficando mais difícil, porque você não tem nenhuma reserva, porque você já se aposentou
com salário menor por conta das dívidas dos consignados. Então, não se aposente endividado. Se você está nessa condição hoje, está com o faca e o queijo na mão para se aposentar, né? Já reuniu todas as exigências, mas você está endividado, dá um tempinho e organiza a sua vida financeira. Segura por mais 1 ou 2 anos, para que você não saia no meio desse redemoinho, porque você vai piorar. Não estou sendo profeta do apocalipse, não, gente, mas a tendência é que você piore a sua situação, né? Por conta de todas essas questões que eu já falei, do assédio, né? Da própria redução salarial daqueles que se aposentam na grande maioria das vezes. Então, você entrar na aposentadoria com a sua vida financeira organizada, sendo o gerente da sua vida financeira, sabendo colocar o dinheiro para trabalhar para você, certo? Vou até responder rapidamente ali a Ana, né? Colocando, se você vai fazer a sua reserva de segurança, colocando o dinheiro todo mês num CDB com liquidez diária, ou num Tesouro Selic, todos os meses para formar sua reserva de segurança, depois para outros objetivos, né? Multiplicando o seu dinheiro. Essa é a melhor forma de você se aposentar e ter uma aposentadoria em paz com as finanças, ter uma aposentadoria saudável, onde você vai poder curtir tudo que você sonhou, viver a vida que você merece, que você batalhou tanto para conquistar, certo? Se bem que os sonhos, a gente não guarda sonhos só para lá para frente, não, tá, gente? A gente vai vivendo e sonhando. A gente vai realizando ao longo da vida. Tá? O gostoso é ir realizando e vivendo pelo caminho, né? Também não acho legal você viver com todas as expectativas no futuro. Você tem que viver aqui também, vivendo hoje. O que você não pode é viver só o hoje. Não lembrar que tem futuro, né? Isso é bastante perigoso. Então, tem muita gente que tem a ilusão de achar que na aposentadoria ele vai gastar menos. Ah, meus filhos vão estar criados. Ah, eu não vou ter despesa com filho mais, então não preciso me preocupar. Perigoso contar com isso, né? Porque a aposentadoria geralmente é uma fase da vida onde você tem mais gastos. A tendência é você gastar mais. Tem até pesquisa, eu não trouxe para cá, mas tem até pesquisa que mostra que os gastos na aposentadoria eles aumentam para a grande maioria das pessoas, né? E aí entra aquele item que eu falei aqui do quanto cuidar da sua saúde é importante para essa fase da vida, né? Para você se aposentar bem financeiramente, inclusive, né? Então, colocar dinheiro, ter o colchão de segurança é o mínimo que você deve preparar para se aposentar bem, para se aposentar em paz com as suas finanças, porque a tendência é que você viva ainda muitos anos na condição de aposentado. Se você se aposenta com 50 e poucos anos, com 60 anos, né? A tendência é que você passe dos 80. Isso é muito comum hoje, né? É claro que a gente pode morrer amanhã, gente, tá? Mas existe um número muito grande de pessoas que vão chegar lá e você pode ser uma delas, né? Então, você quer chegar bem, você quer estar bem, tá um idoso ativo, passeando, trabalhando, se quiser, fazendo o que gosta, fazendo atividade física, né? Esse é o sonho, tendo saúde, tendo capital, sacando ali o capital de saúde que você acumulou, certo? Então, é muito importante você se preparar para essa fase para que você possa desfrutar de autonomia, não depender de ninguém, não depender de filho, de parente, de governo, de instituição nenhuma, né? Com autonomia e com liberdade, tendo liberdade de escolha, né? Eu quero viajar, não, agora eu quero passear, eu quero ir para tal lugar, agora eu quero ficar aqui, não, eu quero morar num lugarzinho melhor, né? É muito legal. Dinheiro, gente, é sinônimo de liberdade, tá?
bem usado, bem administrado, né? É sinônimo de liberdade. Então, esse é, na verdade, os três obstáculos, né? Os três erros que impedem o servidor de se aposentar em paz. Primeiro, repeteco aqui no final, ó. Repeteco no final. Não se preparar para a aposentadoria, e aí eu mostrei os três capitais que você precisa acumular, né? Capital de saúde, capital social e capital financeiro. Logo depois, segundo, se aposentar sem saber defender o seu dinheiro, sem saber cuidar das suas finanças. E por último, se aposentar com dívidas e sem reservas. Ok? Esses são os três erros. Agora eu quero te fazer uma pergunta antes de acabar e de passar para as perguntas. Eu quero que você se responda aí. Se quiser digitar, digita. Se não quiser, pensa e me responde. O que você vai começar a fazer esse mês ainda em prol da sua aposentadoria? Qual vai ser a sua atitude? O que você pretende mudar aí, já pensando, nossa, preciso mudar isso, essa área da minha vida, para que eu tenha uma aposentadoria em paz com as finanças, tá? Fica com essa reflexão aí e responde para você. Quem quiser digitar também, fica muito à vontade, tá?